La Grande Vallée, a casa que Saint-Exupéry veraneava e que nós mostramos no último programa. Hoje iremos conhecê-la por dentro. Prepare-se para uma viagem lúdica e embarque nas lembranças do poeta aviador. Marcel Reine adquiriu esta casa em 1934 e passou a hospedar seus colegas de voo. Aqui, eles descansavam e se divertiam durante as missões na América Latina. José Augusto Vanderlei é o atual proprietário e faz questão de manter o lado lúdico da casa, que nos remete a uma viagem no tempo. A começar pela varanda. Quem não se encantaria por uma casinha como esta? Na parte de dentro, encontramos a casa conservada do jeitinho que era. Os móveis, a lareira, o banheiro, até as toalhas são bordadas com o nome da casa. Cada cantinho aqui conta uma história. E esta casa foi adquirida pelos pais do José Augusto Vanderlei, que hoje é empresário, mora no Rio, e que sempre gentilmente nos abre a casa, porque ele também tornou-se um apaixonado pelo Antoine de Saint-Exupéry, porque os pais já contavam a história para ele. Já contavam para ele quando compraram e tudo que acontecia, da história dele ter estado aqui, dele passear aqui, veranear aqui. Então ele se tornou um apaixonado. Ele trouxe muita coisa da França, que ele já foi lá várias vezes, e ele conserva daquele jeitinho que era, só construiu uma parte nova, mas esta parte onde nós estamos realmente é a casa de Antoine de Saint-Exupéry, o Pequeno Príncipe. Este era o quarto onde Saint-Exupéry dormia quando vinha nas suas temporadas, hoje adaptado para o dono da casa. Nesta caixa, Vanderlei guarda reportagens, documentos, bilhetes, tudo o que diz respeito ao passado da casa, comprada por seus pais em 1941. Para manter a atmosfera do local, Vanderlei distribui réplicas do personagem mais famoso por todos os lados. Na parede, na porta, objetos que ele manda fazer ou ganha de amigos. Repare nas louças pintadas à mão. Eu mesma aproveitei para tomar um cafezinho na xícara do Pequeno Príncipe. Conversar com o Vanderlei é realmente fascinante. Ele nos mostrou muito do que guarda sobre o poeta aviador Saint-Exupéry. Desde reportagens, rotas de voo e até uma edição muito antiga do livro Escritos de Guerra. Vanderlei ainda nos contou que a casa para ele tem muito mais um significado afetivo do que material e que ficou muito triste quando a propriedade quase foi vendida. Confira a entrevista. Eu vou conversar com José Augusto Vanderlei, proprietário da casa onde Saint-Exupéry passava os verões. Seu Vanderlei, quem adquiriu a casa aqui? Foi meu pai, após 1941, me parece, durante a guerra. E meu pai daí entrou num processo de identificação maior com as características de Saint-Exupéry. E aí a coisa foi começando a tomar alguma história pela casa que nós temos hoje aqui, né? E seus pais moraram aqui durante toda a vida deles? Sempre foi a casa de veraneio, primeiro com os filhos, depois com os netos, hoje falecidos, e eu adquiri a casa. E hoje tenho aqui também meus filhos aqui, convivem, meus amigos, e não quero perdê-la em hipótese alguma. E de quem foi a atitude, a decisão de manter a casa? Na verdade, havia uma intenção da família, depois que meus pais faleceram, de nós desfazermos da casa, mas eu aí fiquei um pouco entristecido e aí consegui, com a compreensão dos meus irmãos, enfim, manter a casa comigo. E hoje ela me pertence, mas não como o lado financeiro. Eu acho que a coisa é muito mais lúdica que parece, no sentido de que isso aqui é da nossa família. Qual era o seu medo em vender a casa? Meu medo é quando chegavam aqui e diziam que iam destruir a casa, até porque hoje ninguém tem assim uma identidade do que significa La Grande Vallée, que é a minha casa, dentro do Vale do Ribeirão Grande, que talvez seja
hoje um dos poucos locais em Itaipava onde você tem um sossego muito grande. E eu nasci aqui, né? Quer dizer, eu vinha para cá já com 15 dias, mamãe botava um lençolzinho e um cão chamado Black para tomar conta de mim. Então isso me deu a certeza muito grande de ver que pessoas que estavam aqui mais interessadas no terreno pelo lado imobiliário do que pela tradição. E aí eu fiz um esforço e eu disse, minha família, meu irmão, minha irmã, eu não vou conseguir vender essa casa. Vanderlei, a minha geração cresceu lendo, né? O Pequeno Príncipe, cresceu em torno da história, enfim. E já você passou grande parte praticamente dentro da história, né? Então, como é que é isso? A história do livro Pequeno Príncipe, até como livro em si, talvez não seja, vamos dizer assim, o mais significativo do Saint-Exupéry. Ele foi o mais, vamos dizer assim, voltado para o lado romântico. Então, o Exupéry, eu convivi com aquilo, li algumas coisas e sempre foi me interessando ver menos o lado romântico dele, mais nos outros livros, O Correio Aéreo, Voo Noturno, vamos dizer, Escritos de Saint-Exupéry, enfim, onde eu colocava na minha identidade como devia ser esse homem, como amante, como pessoa, né? Como escritor, como aviador, né? Para chegar como chegou, tem narrações dele para chegar à travessia da Cordilheira dos Andes, naqueles aviões totalmente inseguros, enfim, e aquilo tudo me encantou, né? Então isso gerou em mim assim uma identidade muito forte na pessoa, não pelo livro O Pequeno Príncipe, e sim e muito mais pelos outros livros que ele teria escrito e editado, né? Quando que você despertou assim, esse interesse, que você, nossa, eu tô na casa que ele passava os verões? Quando foi, assim, mais ou menos, você lembra? Eu lembro. Aqui mesmo em Itaipava, mas na década de 50, que eu comecei a vivenciar, até porque eu tinha minha irmã Ana Lúcia, meu irmão Carlos Eduardo, víamos aqui a Itaipava com as amigas da minha irmã, enfim, e que elas eram, vamos dizer assim, teenagers, né? 15 anos, 16 anos, e aí quando a gente dizia que o Pequeno Príncipe, o Saint-Exupéry tinha passado por aqui, é lógico que manifestava nela, meu Deus do céu, será que foi nessa árvore que ele se inspirou no trecho X, enfim. E aquilo eu fui ouvindo, garotinho e tal, e aí eu fui crescendo com isso e identificando que aquilo tinha um grande significado, né? E hoje em dia, o que significa esse lugar para você? Olha, é tudo na minha vida. Eu tenho como significado, as pessoas dizem, bom, você tem uma identidade material muito forte por Itaipava. Não é isso. Eu não vejo a construção como o fundamento maior. Eu vejo, sim, o que eu tenho no entorno. É muito raro você ver a 100 quilômetros do Rio, ou seja, 1h10, 1h15 do Rio de Janeiro, você está num lugar tão fantástico como aqui em Itaipava, né? Nós temos aqui cercados várias qualificações de animais, né? Nós temos piscinas naturais, nós temos cachoeira, nós temos essa Mata Atlântica, nós temos casuarinas, nós temos pinheiros. Então isso para mim assim é uma coisa muito significativa, né? Lugares como este fazem parte do patrimônio da nossa cidade. A iniciativa de José Augusto Vanderlei em conservar a tradição da casa enriquece a história e nos permite uma viagem ao imaginário do autor. Não perca na próxima semana mais personalidades que passaram por Itaipava. A série vai levar você por casas de pessoas famosas e importantes para a região.